previdência social. É uma área muito custosa da saúde. Não é fácil um país tomar a decisão que o Brasil tomou de um sistema universalista de integralidade assistencial e de financiamento público. É um país do mundo que tem isso e uma população de mais de 100 milhões de habitantes. Então, muita coragem do povo brasileiro fazer isso. Portanto, teria de ser um sistema que, como foi concebido, muito bem estruturado, organizado, mas que, infelizmente, o Poder Judiciário não vê assim, né? Acontece o seguinte, que com esse problema de financiamento, perdurou até 2000, o ano 2000. Foi quando se propôs ao Congresso Nacional a emenda constitucional 29, em que se pudesse estabelecer quais eram as responsabilidades financeiras de cada ente federativo. Essa emenda passou 12 anos no Congresso e somente agora, em 2012, com a Lei Complementar 141, se estabeleceu o financiamento do SUS, em lei. Ou seja, da arrecadação de todos os municípios, cada município põe 15% da sua arrecadação na saúde, cada estado põe 12%, e do lado federal permaneceu o que era. É o que foi empenhado no ano anterior, não gasto, porque o gasto geralmente é menor do que o empenhado. É o que foi empenhado no ano anterior, mais a diferença de PIBs dos 2 anos anteriores. Então, assim, agora, portanto, é que o SUS se fechou do ponto de vista de sua estruturação legal e é um progresso, ele é um processo que está em progresso, né? Agora, por isso, tão difícil para tanta gente responder a seguinte pergunta: de quem é a responsabilidade pela saúde da população? A responsabilidade está estabelecida em lei. Existe, eu acho, na minha opinião, uma brincadeira que eu considero até muito sem graça, dizer a população não quer saber se é municipal, estadual ou federal. É preciso que ela saiba, porque isso é estruturação, é organização. Não se pode ter uma boa prestação de serviço sem organização, sem algo bem estruturado. Então, na própria lei da saúde, a 8080 de 1990, se estabelece a competência de cada ente federativo. Então, assim, resumindo de uma forma muito prática, aos municípios compete a atenção básica, obrigatoriamente. Ou seja, a prevenção da saúde, a promoção da saúde, a prevenção de doenças e aqueles cuidados que são comuns a qualquer pessoa. Vacinação, puericultura, controle de hipertensão. Então, tudo isso são ações de serviço de saúde que competem a atenção básica, portanto, aos municípios. Aqueles municípios maiores, inclusive as capitais, abarcam outras competências, na média complexidade, ou seja, na atenção secundária e até na atenção terciária, dependendo do que o seu sistema contenha, né? Aos estados compete não a prestação direta do serviço, compete a organização do sistema, olhar a articulação do sistema, além dos limites das cidades, né? Compete a regulação desse sistema. Algumas vezes os estados optam pela gestão de determinados grandes hospitais, como são os hospitais universitários. Ele prefere porque aquele hospital vai servir ao estado inteiro, ele não é só municipal. E a auditoria. Compete, por exemplo, a vigilância sanitária, não é? Porque o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós compramos, usamos, tudo isso deve ser vigiado e é vigiado pela vigilância sanitária. E do ponto de vista federal, compete principalmente a regulamentação com a publicação de normas, de critérios, de parâmetros que o país precisa alcançar. Então, quanto à esfera federal, a competência maior é de regulamentação, de fazer as normas, publicar as normas que devem ser seguidas por todos os outros entes federativos. Não estão estes entes obrigados a seguir integralmente do ponto de vista mínimo, mas eles podem ampliar, jamais reduzir aquela regulamentação federal. Compete também ao federal auditorias, quando solicitadas,
e o financiamento, que é sempre tripartite. Mas a questão do financiamento, um bom exemplo é da assistência farmacêutica, por exemplo. Existe um bloco específico no SUS para o financiamento da assistência farmacêutica. E ela é dividida em atenção básica, componente básico da assistência farmacêutica, componente especializado da assistência farmacêutica e componente estratégico da assistência farmacêutica. Eu utilizo sempre a assistência farmacêutica para dar um exemplo bastante objetivo. Aqueles medicamentos da atenção básica são de responsabilidade de aquisição e fornecimento dos municípios, das secretarias municipais de saúde, embora o financiamento seja sempre tripartite. O Ministério aloca, por exemplo, per capita, uma quantia X per capita em cada estado e cada município. No caso do componente especializado da assistência farmacêutica, que atende à média complexidade, por exemplo, e alta complexidade, artrite reumatoide, hipertensão arterial pulmonar, essas doenças que são menos comuns, tem um financiamento bipartite, Estado e Federal, sendo que compete ao Estado adquirir e fazer o fornecimento via suas secretarias de saúde. E aquele que é o componente estratégico é da responsabilidade do Ministério da Saúde. São os medicamentos para AIDS, por exemplo, não é? A talidomida, que é um remédio controlado, não é comprado nem fornecido por ninguém. As imunoglobulinas, os imunobiológicos, são medicamentos mais custosos e que têm um controle sanitário, não só controle financeiro, e este do componente estratégico fica integralmente sob a responsabilidade da esfera federal, que é o Ministério da Saúde. A gente percebe, em relação à atuação dos diversos entes da federação, que há uma dificuldade de se compreender a importância de respeitar qual é a esfera de atribuição de cada setor. Muitas vezes há uma sobreposição em obrigações impostas em razão de controles supervenientes no tocante a município, estado e União, em relação a uma obrigação que, de acordo com a descentralização que foi feita pela lei, por exemplo, caracteriza um dever de um Estado-membro ou de um determinado município. E é preciso compreender qual é o papel de cada ente federativo nessa estruturação. Então, sem dúvida, a União tem uma competência para formular política pública, exercer todas as ações de controle. O Estado tem uma competência articuladora, integradora, fiscalizatória. A maior parte das atividades de execução direta é uma atividade de competência do município, sendo que há uma distribuição da gestão direta no tocante à atuação secundária e terciária, como bem disse a professora Maria Inês, também entre Estados e União. Mas uma vez identificada qual é a pessoa federativa que é responsável, é fundamental que se observe aquela estrutura sob pena de se duplicar com gasto do dinheiro. E aí a importância não é gasto do dinheiro do erário, é gasto do dinheiro do erário que é proveniente de uma arrecadação feita em face dos cidadãos. Então a gente gasta o dinheiro do cidadão duas vezes. Se você estabelece que o Estado tem que fazer algo que é de competência do município, você impõe ao Estado que ele reproduza uma estrutura e, consequentemente, com os gastos daí decorrentes, que já foram feitos no município e que por uma razão ou outra não atendeu o cidadão. E o que a gente percebe em face dessa efetividade das estruturas que realizam o SUS é que muitas vezes o direito ele vai atrás da realidade. Até mesmo pelo histórico que a professora Maria Inês delineou, a gente percebe, antes de 1988, do ponto de vista jurídico, teórico, constitucional, aqueles que não contribuíam para a Seguridade e Assistência Social não estavam cobertos no tocante ao direito à obtenção do serviço de saúde. Mas do ponto de vista prático, por meio de normas tanto legais como infralegais, o sistema então vigente já foi ampliando a prestação, então incorporou através do Fundo Rural, o setor rural, e isso foi caminhando evolutivamente, ampliativamente até 1986, quando se teve a Conferência de Saúde, que ultimou na concepção que foi absorvida pela Constituição de 1988, ou seja, a prática, a realidade, o sistema tal como realizado cresceu e com isso a gente concebeu uma teoria para ele. O que a gente percebe em relação a pós-88? Estruturou-se abstratamente distribuição de competências. Não se estabeleceu ou se estabeleceu mal
a distribuição dos recursos necessários para que essas competências fossem exercidas. A realidade foi colocando desafios, inefetividades e carências sociais que exigiram do Estado, da sociedade, que respostas fossem sendo produzidas. Uma das respostas foi o acesso ao judiciário, outra resposta foi, enfim, estabelecer como o financiamento se dá. Agora, acredito eu, que com a normatização posterior à Constituição já suficiente sobre a matéria, o que a gente precisa é entender o que já está posto e fazer funcionar o que existe. Porque o grande risco de não se fazer funcionar o que existe e, em paralelo, criar alternativas individualizadas, pulverizadas, que não estão integradas num sistema tão grande, tão complexo, é que, em vez da gente ter um remédio que salva o doente, a gente caracterizar no Estado e na sociedade brasileira um remédio que mata o doente, com a melhor das intenções, mas, do ponto de vista do resultado final, da forma mais inefetiva possível. Pois é, a articulação desses entes é a parte mais complicada. Complicada. Como que ela se dá? Porque a gestão do SUS, Érica, é complexa. Ele é um sistema hierarquizado do ponto de vista da atenção, é descentralizado do ponto de vista da gestão e é de financiamento tripartite, cada um com sua competência. Acontece que ele tem um princípio da gestão única. É difícil você imaginar aquilo que é tripartite ter uma gestão única. Então, o secretário de saúde de um município, ele é o único gestor de saúde daquele município. O estadual não pode alterar a sua função, nem o federal. Então, isso é um dos aspectos que também não é muito compreendido. As competências não podem ser confundidas com a gestão, que a gestão é única naquele território de saúde. A outra questão que se confunde nessa questão de competência são os blocos de financiamento. Então, como eu falei há pouco, a assistência farmacêutica é um bloco específico de financiamento do SUS. Acontece que a oncologia, por exemplo, usa muito medicamento na quimioterapia, mas ele não é do bloco da assistência farmacêutica. Ele é do bloco do que nós chamamos MAC, média e alta complexidade. Ele se faz pela produção de serviços, não pelo fornecimento de medicamentos. Então, essa falta de conhecimento e de respeito à forma como o SUS é concebido, é administrado e é financiado, faz com que a judicialização, por exemplo, atrapalhe muito, porque a judicialização teve mais este efeito negativo que transformou a assistência oncológica em assistência farmacêutica, quando não é. Porque os blocos, no serviço público, nós temos orçamento que são feitos por rubrica. No momento em que a assistência oncológica é transformada em assistência farmacêutica, tudo aquilo que foi previsto para assistência farmacêutica fica completamente desorganizado, né? A prestação do serviço, por sua vez, fica duplicada, porque compete ao hospital prestar o serviço, fornecer o medicamento e ser ressarcido por procedimento. Então, dá-se uma geleia que muito confunde todos. É né? isso, E principalmente a normatização muito clara, até rígida, ela é muito necessária, né? Um sistema dessa complexidade. Pois é, imagine que um país, por exemplo, que não tenha uma sociedade organizada, como é que ela tem o sistema de saúde dela? Dele muito confuso. Então, pega um país de baixíssima renda, como, por exemplo, um país na África, ainda na África subsaariana, né? Nós vamos ver que o sistema de saúde é muito precário, depende muito da liderança pessoal, de aquele governante querer ou não fazer, e depende principalmente de ajuda internacional. Imaginem, se não me engano, foi na Ruanda, quando entrou lá numa guerra que a Alemanha, a França, os grandes países tiraram a ajuda, acabou-se saúde, acabou-se qualquer coisa no país. Por quê? O financiamento não se fez. E o governante estava mais interessado na guerra, né, do que propriamente em constituir uma sociedade organizada. Ao contrário daqueles outros países que são
desenvolvidos, como Inglaterra, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, etc., em que a liderança pessoal nem precisa, o país já está organizado, já funciona, as pessoas conhecem os direitos e os caminhos, não é? Então tem um nível de educação e de informação melhor. No entanto, esses países são muito descentralizados, não precisa, a regulação existe, é conhecida, não precisa estar se controlando, porque ela é toda operacionalizada. No entanto, eles enfrentam um problema, que é a demanda por tecnologia e por alto custo. Então, eles ficam, como por exemplo agora nos Estados Unidos, precisando fazer reforma no sistema de saúde. Porque quando se deixa sem regulação, começa o mercado e a tecnologia acrítica, ela é naturalmente acrítica, a ciência é e deve ser naturalmente acrítica. Acontece que isso se transforma para a rotina. E então começa a ter crise, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que o governo tem que dizer, olha, todo mundo tem que ter seguro de saúde, porque estava excluindo. Mais de 40 milhões de pessoas excluídas do sistema de saúde. No Brasil, nós vivemos uma posição intermediária. Então, nós temos ainda centralização, porque é o Ministério da Saúde que regulamenta e normaliza todo o setor. Nós temos, no entanto, uma gestão descentralizada, por meio do conceito de gestor único do SUS, mas como o financiamento é público, nós precisamos de muita normativa, né? Então, vivemos assim, nesse estado intermediário, porque eu acho que a gente vai evoluir. Só é que eu espero que o país aprenda que não deve deixar o mercado solto, não deve deixar que a tecnologia seja absoluta e que organize a demanda. Porque aí não vai ter futuro um sistema de saúde. Vai ser a judicialização tomando conta de tudo. Especificamente quanto ao exercício do poder de normatização do Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente